Olá, tudo bem? Eu sou Matheus Pereira, fonoaudiólogo, e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre desenvolvimento da linguagem. Ou seja, como a criança ela adquire a linguagem desde os primeiros meses de vida. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar para se inscrever no meu canal e já deixar um joinha aqui no meu vídeo, porque isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos para você e saber que eu estou no caminho certo. Pois bem, hoje eu quero falar sobre a linguagem. A linguagem que tem um contexto tão amplo, universal, global, algo que envolve toda a faixa, tanto terrestre quanto marítima da Terra. Você sabia que os animais, eles também se comunicam? Pois é. A linguagem, ela não é uma forma exclusiva dos seres humanos. Ela se multiplica por seres e seres vivos que desenvolveram entre si uma maneira de comunicação, uma forma de linguagem. Porém, a forma de linguagem dos outros seres se diferencia do ser humano por ser apenas um único contexto, uma única forma de se comunicar. Quando nós falamos de comunicação, de linguagem, de troca de ideias e expressões, de trazer para fora o que estamos sentindo e o que estamos pensando, nós estamos falando de parte de ser humano e por isso existe uma grande variedade e uma diversificação. Os animais, eles não têm tanta diversificação da mesma maneira que os seres humanos. Por exemplo, se você pegar um cachorro dos Estados Unidos e um cachorro da Argentina, eles vão latir igual e se você colocar eles juntos, eles vão se entender. Ou seja, não existe esse papo de que cachorro late em inglês e cachorro late em espanhol. É tudo cachorro e eles latem da mesma maneira. Porém, quando você traz esse pensamento para o ser humano, a história já muda um pouco. Se você pegar um ser humano americano e um ser humano argentino, eles não vão se entender. Por quê? Por questão de idioma. Dessa forma, a linguagem, ela transcende formas de se comunicar, uma vez que a linguagem ela vai se dividir em diversos idiomas. E não para por aí. A linguagem, muitas das vezes, ela é confundida apenas pela fala. Porém, eu preciso de deixar bem claro aqui para vocês hoje que a linguagem ela é muito mais ampla do que apenas o ato de falar. Alguns pais, eles relatam que os filhos ainda não estão falando, que estão com algum atraso de linguagem. E quando eu, como profissional, avalio, não é o que acontece. A fala, ela é um componente da linguagem, pois é por meio dela que nós trazemos para o exterior os nossos pensamentos e sentimentos. É por meio dela que nós ensinamos e aprendemos. É por meio dela que nós conquistamos, que nós pedimos, que nós mandamos, que nós damos informações, que nós solicitamos informações, que nós trazemos relatos. Tudo isso por meio da fala. Mas além da fala, existe outro sistema, um sistema bem mais amplo, um sistema simbólico, a escrita, os gestos, os significados e os significantes. Por isso não dá para colocar a fala como uma representante única e exclusiva da linguagem, pois existem diversas formas de se comunicar. Com isso, a linguagem ela não é estática, pelo contrário, ela é muito dinâmica. Ao longo dos tempos, das décadas e da evolução do ser humano, o conceito de linguagem, de fala, de comunicação se alterou. Em 1940, a fala era completamente diferente da fala que nós temos hoje. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a linguagem não era português, mas sim o tupi-guarani. Dessa forma, a linguagem ela foi alterada, ela foi mudada, o idioma. A linguagem, a forma de se expressar, ela ganha componentes a partir do tempo, a partir das gerações que se modificam, trazem consigo características e nova estrutura para a comunicação. Veja bem, o V e o C em uma conversa de WhatsApp se tornou algo normal, o que antes era muito errado e que não aceitado pela norma portuguesa, hoje muitas abreviações trazem a comunicação. Ainda não é fato que traz norma gramatical usual para concurso ou para professores em sala de aula, mas é algo que é muito utilizado e que as pessoas ainda não se notaram, que é questão de tempo até a linguagem utilizada em redes sociais se tornar um padrão. Porque muito do que se era usado antes, a próclise, mesóclise, ênclise, era muito utilizado, linguagem cheia disso. Hoje já não se usa mais.
E hoje eu quero falar sobre a linguagem de desenvolvimento da criança, porque isso é algo que não mudou e ainda continua sendo muito estudado por nós da área científica. Bom, a linguagem ela está presente desde o nascimento da criança, ou seja, quando a criança nasce, ela já tem todo um aparato fonético, fonológico para desenvolver a fala. Ou seja, somos seres que nascemos para falar. Dessa forma, o meio no qual nós estamos inseridos faz com que essa linguagem ela seja despertada e evolua dentro de nós cada vez mais. Com isso, eu quero te convidar para poder trazer uma observação. Se você é pai, se você é mãe ou tem contato com crianças pequenas, você vai concordar com o que eu vou dizer agora. As crianças, elas podem até não falar, mas elas conseguem se comunicar. Porque desde o nascimento, o cuidador, o pai, a mãe, aqueles que estão próximos da criança, conseguem identificar o que a criança quer apenas pelo choro, apenas pelos balbúcios, gritos ou apenas sons que a criança faz, não é mesmo? A criança, no primeiro mês de vida, ela traz uma linguagem bem defasada, algo bem simples, apenas o ato de chorar e de gritar. A partir do segundo mês, os pais, os cuidadores, eles já têm uma certa diferenciação do que é birra, do que é dor, do que é fome, apenas pelo choro. A partir do quarto mês, surgem os balbúcios, que são aqueles sonzinhos que todo mundo ama e que enche o nosso coração de amor, não é mesmo? Aqueles sonzinhos são conhecidos como os balbúcios, que são os precursores da linguagem. A partir dessa intencionalidade dada pelo adulto aos sons, trará o significado para o desenvolvimento da linguagem dessa criança. Ou seja, se você tem um filho hoje e ele já está fazendo os sonzinhos, é hora de você começar a estimular ele a continuar fazendo esses sons e dar significado para cada um desses sons. Porque é a partir desse momento que ele vai trazer os significados para cada coisa, para no futuro ele poder reproduzir. Ou seja, se ele olha para você, olha para ele, sorria, traga essa intencionalidade, essa sonorização, essa interação social, porque isso já está contribuindo para o desenvolvimento da linguagem. Existe uma planilha chamada Marco do Desenvolvimento, ou seja, uma planilha que traz competência e habilidades que o seu filho precisa ter em determinada idade, em determinada faixa etária. Porém, antes de você sair desse vídeo e ir correndo para poder pesquisar os marcos do desenvolvimento, eu vou trazer aqui uma questão para você importantíssima que vai te ajudar a não precisar decorar nada. Vamos lá? O que acontece, pessoal? Antes da fala surgir propriamente dita, existem diversas outras habilidades que a criança já está adquirindo. Ou seja, o ato de falar é o ato final que ela vai desenvolver. Porém, antes de desenvolver o ato de falar, ela vai ter intencionalidade de comunicação. Ou seja, a criança, ela olha para o adulto, ela sorri, ela movimenta os braços, as pernas, ela faz algum som, ou seja, uma intenção de chamar aquele adulto para perto dela com o objetivo de conhecer alguma coisa. Os sons, os balbúcios que surgem a partir dos 4 meses, eles trazem não uma intencionalidade para o que ela quer em si, ou seja, a necessidade que a criança precisa, porque ela ainda não tem competências para saber o que ela realmente precisa, mas ela traz uma intencionalidade para chamar a atenção. Ou seja, nós seres humanos já nascemos com todo o aparato fonético fonológico para poder falarmos. Nascemos com toda a estrutura orgânica oromiofuncional para desenvolver a fala. Mas é o ambiente, o meio, os estímulos que nós recebemos quando criança que vai fazer com que esse processo seja desenvolvido de uma maneira gradual e progressiva, aumentando o vocabulário dia após dia. Dessa forma, quando a criança ela já tem essa intencionalidade, essa vontade de se comunicar, entra o papel do adulto, onde ele vai começar a estimular o desenvolvimento desses sons, dando significado para cada estrutura. Ou seja, quando a mãe vai amamentar a criança, a mãe precisa de olhar para essa criança, precisa de conversar, precisa de chamar ela pelo nome, precisa de ter uma troca de carinho com essa criança, porque a partir daí está estimulando várias competências que no final vai gerar fala. Quando a mãe vai entregar uma mamadeira, um brinquedo, uma fruta, ela precisa falar o nome do que ela está entregando para que a criança consiga ter um significado daquilo que ela está pegando. Porque a fala, ela não vem por meio de uma estimulação
fonético-fonológica. A fala ela não vem do dia para a noite, mas ela vem dessas habilidades que vai fazer com que a criança evolua. Uma vez eu ouvi uma frase que me deixou bastante intrigado. Uma professora minha me disse que fonoaudiólogo não ensina a criança a falar. E aí eu fiquei refletindo muito tempo por isso, porque eu sempre achei que fonoaudiólogo ensinava a criança a falar. Porém, a minha percepção estava um pouco errada. Porque nós, fonoaudiólogos, nós não ensinamos criança a falar. Nós damos significado para que essa criança desenvolva a fala. Há processos diferentes. Quando você traz o significado, quando você traz a intencionalidade e outras habilidades também que a criança precisa para desenvolver o processo de fala, ela vai desenvolver a fala. Logo, nós somos causadores da fala e não desenvolvedores, porque o que vai fazer o seu filho, o seu paciente, o seu aluno desenvolver a fala é você dar significado para as experiências que ele está vivendo. Os primeiros anos de vida da criança são muito importantes, porque é a partir daí que a criança está adquirindo diversas competências e habilidades que vão ajudar não só no processo de fala, mas no processo motor, na praxis, no desenvolvimento comunicativo, cognitivo, emocional. E existem alguns fatores que causam grave prejuízo nesse desenvolvimento, ou seja, nesses primeiros anos de vida. Recentemente, nós tivemos uma pandemia mundial que veio alterar muito a rotina não só dos seres humanos brasileiros, mas de toda a humanidade, porque ia trazer uma completa mudança na rotina dos seres humanos. Crianças nascidas entre final de 2019 a início de 2001, já existem estudos que comprovam a alteração no desenvolvimento da fala e da linguagem. Crianças com vocabulário reduzido, alteração na pronúncia e na articulação de palavras por não terem o estímulo necessário nesses primeiros anos de vida. Ou seja, a criança, no momento em que ela mais precisava de estímulo para se desenvolver, elas tiveram esse estímulo negado. Não por culpa dos pais, mas por culpa de uma pandemia que obrigava todos a ficar em casa. Dessa forma, essas crianças elas não tiveram o estímulo, ou seja, elas não puderam passear em parques, elas não tiveram a socialização que elas precisavam, elas não tiveram contato com pessoas para desenvolver um vocabulário, para desenvolver a fala. Ou seja, o ambiente no qual elas estavam inseridas estava pobre de estímulo. E isso causa até hoje muitos transtornos e muitas dificuldades. Porém, a pandemia foi um fato isolado que aconteceu. Ainda existem muitos fatos que alteram o desenvolvimento da criança. Por exemplo, tela. Existem muitas crianças hoje que ficam dentro de chiqueirinho assistindo televisão. Eu não sei o que acontece com os pais, pois eles acham que apenas o celular é a tela. Pois não. Tela engloba celular, televisão, tablet, todos os aparelhos que trazem toda essa questão de luminosidade, movimento, cor, som. Isso libera muita dopamina na criança, no cérebro da criança. Dopamina fácil, onde ela não vai conseguir em outros ambientes. Então, também, que piora bastante o desenvolvimento da linguagem é o nascimento prematuro e internações. Eu tenho algumas crianças no meu consultório que elas desenvolveram muita alteração no processo de fala, elas têm aquisição, porém a articulação e o vocabulário está muito alterado devido a internações de repetição na primeira infância. Isso faz com que as crianças acabam não conseguindo os estímulos necessários para desenvolver boas competências de comunicação. Então, se você tem uma criança hoje e está no seu processo de aquisição, de desenvolvimento e fala, busque locais estimuladores, que tenha ambientes diferentes, onde você pode nomear, mostrar, trazer significado para essa criança para que ela aumente o vocabulário, ou seja, o dicionário de palavras que ela tem dentro da mente. Exponha ela a diversos ambientes estimuladores e diminua o máximo possível o uso de telas para que você não comprometa o desenvolvimento dessa criança. Além disso, busque socializar, busque conversar, prestar atenção, porque a partir de hoje você sabe que a linguagem não está apenas voltada para a fala, mas sim para gestos, expressões e formas que a criança tem de chamar a sua atenção para mostrar o quanto ela precisa de você e o quanto ela quer se comunicar com você, mesmo que ainda não tenha a fala inserida. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui agora o seu like para a gente continuar postando e compartilhe esse vídeo para muitas pessoas que precisam.